Lula quer reservar um valor recorde para turbinar a publicidade oficial do governo em 2024, ano eleitoral. De acordo com a Folha, a previsão de despesa nessa área para o ano que vem é de 647 milhões de reais. Em 2023, a verba disponível é de 359 milhões de reais. Então, para quem não entendeu, aquilo que eu chamo de Bolsa Pano vai passar de 359 para 647 milhões de reais. Ou seja, o Lula está quase que dobrando essa meta, para usar aquela velha expressão que virou meme por causa da Dilma, né? Por causa da meta, quando a gente dobra a alcança. meta, quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Exato. A do Lula é da meta da inflação. Como é que é a do Lula? Não lembro. Se a gente não atinge a meta, muda a meta. Sim. Muito bem, o aumento foi inserido no projeto de orçamento do ano que vem, que ainda será votado pelo Congresso. Segundo a reportagem, considerando os gastos classificados como publicidade institucional da Presidência da República, trata-se da maior cifra registrada desde 2004. Nas últimas eleições municipais, o PT conquistou o menor número de prefeituras nos últimos 20 anos. Se você não entendeu ainda, ano que vem é ano de eleição municipal. É ano em que você vai às urnas para votar para prefeito. O PT tem tido derrotas nessas eleições municipais. Então, o Lula está dobrando aí o valor de publicidade para fazer propaganda. E aí, quem recebe dinheiro é a imprensa amiga, principalmente, para poder veicular as propagandas estatais, propaganda de governo. E aí você tem, muitas vezes, aquele escambo da República do Escambo. Dá o dinheiro para fazer a publicidade, recebe a cobertura positiva. Isso que eu denuncio há muito tempo como algo que deveria ser evitado. E eu acredito que deveria haver regras, não interessa aos políticos, mas deveria haver contrárias ao fornecimento de dinheiro público para veículos de comunicação. Há exceções, podemos conversar sobre campanhas de vacinação, coisas assim mais sensíveis, ok. Agora, da maneira que está hoje, sem critérios, sem transparência, em nível municipal, estadual, federal, isso muitas vezes serve para comprar apoio midiático. E a gente vê isso de todos os lados. Conversa fiada, que Bolsonaro acabou com isso, só mudou para onde se canalizava essa grana. Então você tinha as emissoras amigas do bolsonarismo, você tem as emissoras amigas do lulismo, e vai criticar a liderança ou membros desse grupo dentro dessas emissoras que estão interessadas em receber essa bolada. Fica complicado ter voz, ter microfone nesses lugares, né? E, além disso, no pleito de 2020, o partido não elegeu prefeito em nenhuma capital pela primeira vez desde a redemocratização. E, procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, afirmou que estão previstos recursos para promover medidas do governo que atendem à população, além de gastos com comunicação interna e o combate a informações falsas. Mas que mentira, né? Já começa com essa mentira aí a respeito desses gastos. Nos 6 primeiros meses de governo, Lula priorizou a veiculação de propaganda oficial na televisão. É isso aí, ele está priorizando a TV, senhoras e senhores. Não sei se vocês estão entendendo. Destinando 73% da verba para esse formato. 73% está indo para as TVs. O que vocês estão achando das coberturas das emissoras de TV? Coloquem aí no chat. Nos 4 anos da gestão Bolsonaro, as TVs ficaram com 47% do montante. É um montante alto também, né? Mas o Lula tem um foco ali maior nas TVs. O Bolsonaro pulverizava, né? Você tinha rádio, tem o pessoal da internet, né? Tem muita gente que faturou alto aí na época do bolsonarismo e muita gente que está faturando alto agora. Como é que você vê essa iniciativa, Graeb? E, claro, todo esse contexto histórico que você conhece bem. Bom, o PT tem um histórico de utilizar, assim, baldes de dinheiro com publicidade. Ele é um partido que acredita no papel da propaganda para cativar corações e mentes, né? Esses 639 milhões, não é isso? Isso. São quase que... É um valor muito próximo de tudo que o Bolsonaro gastou ao longo do governo dele. O Bolsonaro, ao contrário, não acreditava tanto assim no poder da propaganda tradicional.
Bolsonaro, se eu não me engano, gastou cerca de 900 milhões de reais ao longo dos 4 anos. Em um ano só, Lula vai gastar 2/3 disso. São 647 milhões de reais. 47 milhões. Então, em um ano, o Lula vai gastar 2/3 do valor que o Bolsonaro gastou ao longo do governo todo. Como você dizia, Felipe, isso significa que o Bolsonaro foi mais cuidadoso na maneira de gastar o dinheiro público em propaganda? Não. A lógica, ele gastou menos, isso é fato. A lógica não foi tão boa assim. Houve muita compra de apoio político por meio de dinheiro de publicidade. Muita compra de apoio midiático, se a gente quiser usar a palavra dessa maneira, né? Não foi um governo que deixou de lado essa prática. E o PT, enfim, voltou com tudo, 73% nas televisões. Do ponto de vista técnico, se é que a gente pode usar essa palavra, não é sem sentido num país como o Brasil, onde a televisão aberta ainda atinge um número enorme de pessoas, ainda é um veículo super eficiente de comunicação, não é sem sentido você investir bastante nas televisões, né? O problema é sempre o efeito colateral. O problema é efeito colateral, né? O Bolsonaro, por exemplo, você estava falando das campanhas de internet, Felipe. A maior campanha que o governo Bolsonaro fez foi um gasto de 90 milhões de reais em 2022 com Google e Meta, que é a empresa do Facebook, né? Gastou muito dinheiro nos dois veículos para tentar divulgar sua marca em ano eleitoral também. E também aumentou o investimento em televisão no ano de 2022, que também era ano eleitoral. Agora tem aquelas publicidades obscuras de Banco do Brasil, para site amigo, né, para blog sujo. O volume de publicidade de governos sempre é muito maior do que aquilo que é anunciado. Que, na verdade, é descoberto pela imprensa, né, porque não é sequer anunciado pelo governo. As estatais, de certa forma, estão fazendo propaganda do governo. E se você não ficar vigiando, se você não ficar esperto, é muito fácil essa propaganda se desviar, né, para uma propaganda do... Eu falei errado, né? As estatais fazem propaganda também. E se você não ficar esperto, é muito fácil que ela se desvie para uma propaganda de governo, que não deveria ser. Claro. A Petrobras não pode fazer propaganda do governo petista. A Petrobras pode fazer propaganda do seu negócio e das suas iniciativas, né? Mas, se você não ficar esperto, eles usam o dinheiro para outra coisa, mesmo que seja ali subliminarmente, vamos dizer assim. Isso no conteúdo. Agora, você tem o controle das verbas de publicidade das estatais pelo governo, pelos agentes do governo, e esse escambo que se faz com determinados veículos. Quer dizer, a estatal coloca dinheiro naqueles veículos para veicular a sua própria propaganda institucional em troca de o veículo fazer uma cobertura positiva do governo. Porque são agentes do governo que acabam negociando com os empresários donos do veículo para colocar dinheiro naquela emissora. E muitos empresários querem esse dinheiro. E eles topam fazer esse tipo de escambo. Não dar notícias negativas, evitar críticas mais incisivas, calar jornalistas inconvenientes, incômodos. Então, tudo isso acontece no mercado e é bom que o público saiba, conheça o sistema, independentemente do poder de turno, porque é o desvio do sistema que é importante cada um ter em mente. Quer dizer, como é que acontece essa troca de favores, de influência e de dinheiro? Rende muita grana, senhoras e senhores. Então é preciso prestar atenção sobre esse funcionamento. E aí você vai ver cada caso particular por si só. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa chamar atenção, Felipe. Não é só que os governos compram boa vontade nos meios de comunicação. Os meios de comunicação também vendem neutralidade ou crítica positiva. Tem veículo de comunicação que ameaça governo,
que sobe o tom das críticas em determinados momentos, na expectativa de ser agraciado com uma verba ali, que tá para sair, porque sabem que vai ter campanha disso ou daquilo. Quer dizer, bate para receber. Bate para receber. É uma espécie de chantagem, isso, certo? Então, assim, não é uma relação saudável que se estabeleceu entre meios de comunicação e governos, para usar uma expressão, no que diz respeito à propaganda, né? Os valores deveriam ser menores, bem menores do que são, e olhando hoje em dia, eles deveriam ser ao máximo possível restringidos àquela publicidade, àquela comunicação de utilidade pública, Exatamente. de fato. Porque tem coisas que você precisa comunicar que os governos fazem. Por exemplo, a campanha de vacinação, que o Felipe falou, ou então, vamos lembrar uma situação do governo de São Paulo, lá atrás, seca. Os reservatórios ficando sem água. Você precisa fazer campanha sobre economia de água, esse tipo de coisa. Um governo sempre terá comunicação de utilidade pública e de necessidade pública para fazer. Então, acho que seria ir longe demais você proibir o uso de dinheiro público para qualquer tipo de comunicação. Agora, propaganda governamental deveria ser restrita a uma margem muito, muito pequena dessa grana. Porque senão vira essa maluquice que virou. Uma coisa que não é saudável.